ministrando aqui na conferência de avivamento, foi a primeira palavra que me veio à mente, né? E eu fiquei orando, de lá para cá, se era essa palavra mesmo. E o Senhor só veio confirmando essa palavra. E aí, quando foi sábado, na abertura da conferência lá em Caruaru, a pastora ministrou uma palavra muito parecida, com o mesmo propósito, né? E eu disse, pastor, olha a palavra que eu vou levar para Garanhuns. Ela disse, leva essa mesmo. Porque é o Senhor que está conduzindo, né? E a palavra que a pastora levou lá em Caruaru, eu acredito que foi a importância do lugar de intimidade. E a minha palavra é a importância do lugar de oração, né? E o lugar de oração, o lugar de intimidade, né? Nós estamos falando de um mesmo lugar. E aí eu gostaria de ler com vocês um texto que está em Atos, no capítulo 16. E nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. E quando a gente continua lendo esse texto, a gente vai ver que Paulo, juntamente com seus companheiros, eles tiveram sérios problemas, né, devido a esse ocorrido, porque os donos daquela moça que era escrava perderam uma fonte de renda, porque eles estavam ganhando dinheiro com aquela moça fazendo adivinhações. E isso culminou na prisão de Paulo. E aí, continuando aqui a leitura, no versículo 25, no mesmo texto, diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, eu estou com a voz um pouco debilitada, mas isso tem a ver com a conferência de avivamento lá de Caruaru, que encerrou ontem, né? E assim, foi um tempo tão precioso, né? Eu sinto no meu espírito, e nós vínhamos compartilhando no carro, agora quando estávamos vindo para cá, né, sobre algo que Deus está fazendo na igreja brasileira. Um novo mover, uma nova atmosfera. Quem de fato tem se disponibilizado a buscar esse lugar de intimidade, esse lugar de oração, tem sentido e tem percebido que de fato algo diferente está acontecendo. Então eu espero que você esteja, né, nessa dimensão de ser conduzido pela nuvem do Senhor, de estar sentindo isso que o Espírito está fazendo. Muitas coisas ruins têm acontecido na nossa nação, no mundo, muitas catástrofes, mas de contrapartida, temos sentido o Espírito Santo vindo sobre a igreja, nos 4 cantos do mundo, com grande força. E aqueles que têm disposto o coração, aqueles que têm de fato buscado esse lugar de intimidade, têm percebido, têm sentido, têm experimentado algo novo do Senhor. Alguém aqui tem sentido um novo mover, uma nova atmosfera? Glória a Deus. Não é só nos Estados Unidos, irmãos. Não é só lá. Tem acontecido, o Espírito Santo, ele trabalha de formas diferentes em cada lugar. E eu creio, eu sinto que na nossa igreja, Deus tem ministrado de forma específica. Ele tem de fato se deixado ser conhecido. Então aqueles que buscam mais, conhecem mais, sente mais, recebe mais. E eu espero que de fato você esteja disposto a estar nesse lugar
de busca, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de oração. Esse texto que nós lemos, aqui no verso 16, diz assim: certo dia, indo nós, aqui é os companheiros de Paulo, juntamente com Paulo, indo nós para o lugar de oração. Eles não estavam indo para qualquer lugar, eles estavam indo para o lugar de oração. E aí uma série de coisas. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você é que estar no lugar de oração não nos isenta de sermos tentados. O próprio Jesus, ele foi tentado no lugar de oração. Então, nós não estamos isentos de sermos tentados. Então, não pense que, porque eu estou orando, porque eu estou buscando, eu não vou ser tentado. Vai, aí é que vai, né? Aí é que vai, nós precisamos estar atentos a isso. E a gente percebe aqui na vida de Paulo, não foi diferente. Irmãos, uma pessoa quando é muito elogiada, como Paulo estava sendo aqui, por essa moça que estava endemoniada, a tendência humana é querer se envaidecer. E isso é uma tentação. Então a humanidade de Paulo estava sendo tentada pela vaidade, pelo orgulho, né? Quando nós que pregamos, que lideramos louvor, que estamos de frente nas plataformas, nós somos tentados a se orgulhar, nós somos tentados a receber um elogio ao invés de devolvê-lo para o Senhor. E Paulo estava vivendo aqui nesse contexto de tentação. Aquela vozinha que vem no ouvido, dizer assim: eu sou bom. Até o demônio reconhece que de fato eu sou bom. Então, não se engane em achar. E o diabo, ele vai tentar nas áreas de fragilidade. Então, se existe uma área de fragilidade na sua vida, não ache que porque você agora está orando mais que você vai deixar de ser tentado. Não! As tentações vão continuar existindo. E a gente vê aqui isso acontecendo na vida de Paulo. Porém, o próprio Paulo escreveu à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Como é bom, queridos, ter convicção de quem a gente é em Deus. Saber o que vem de Deus para a nossa vida. Saber quem é Deus em nós, como Ele opera em nós. E Paulo tinha essa consciência. Ele escreveu aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então esse é o segredo de estar ligado no Senhor. Paulo aqui mostra, aqui a igreja de Coríntios, a importância de estarmos em Deus. Porque mesmo sobrevindo às tentações, o próprio Deus vai enviar o escape. O próprio Deus vai fazer com que nós consigamos suportar essas tentações. Então, o lugar de oração, nós vamos estar nesse lugar, nós precisamos querer esse lugar, buscar esse lugar, mas precisamos ter a consciência de que este lugar não nos isenta de sermos tentados. Amém, queridos? Quem está entendendo até aqui? Outra coisa, o lugar de oração não nos isenta de sermos seguidos por pessoas maus. E aqui nós precisamos ter cuidado, porque nem todo mundo que nos faz elogios, nem todo mundo que nos segue, significa que é uma pessoa que Deus levantou para andar do nosso lado. E nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos ter cuidado com as pessoas que ficam elogiando demais, bajulando demais, falando o que nós gostamos e queremos ouvir.
Porque tem pessoas que têm dificuldade de ouvir uma correção, tem pessoas que têm dificuldade de ouvir uma palavra de confronto, mas quando é uma palavra que massageia o ego, é de Deus essa palavra. Aí já coloca aquela pessoa como a pessoa certa de Deus para caminhar ao meu lado. Porque é ali a pessoa que está batendo no meu ombro. É a pessoa que está estirando tapete vermelho para me caminhar. É a pessoa que, que pessoa amável, que pessoa adorável. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos identificar se de fato é alguém que Deus levantou para caminhar do nosso lado. Porque nem todas as pessoas que estão do nosso lado são as pessoas que Deus levantou para estar conosco. E somente pessoas que buscam um lugar de oração, somente pessoas que têm intimidade com Deus conseguem perceber quando já deu. Só deu para ir até aqui. Ou não dá para ir a lugar nenhum perto dessa pessoa. Não é o melhor de Deus para a minha vida. Somente pessoas que têm intimidade com o Senhor conseguem identificar quando é de Deus e quando não é. Então eu estou no meu lugar de oração, eu tenho orado por discípulos, eu tenho orado pela minha célula para que Deus envie pessoas, para que Deus levante novos líderes, para que Deus levante novos discipuladores, para que Deus levante pessoas para caminhar do meu lado. E nesse lugar de oração, Deus vai levantar muitas pessoas, mas o diabo também vai levantar pessoas. Misericórdia, pastora, é fato. É a realidade. Pessoas que vai bater aqui no seu ombro, dizer uma palavra de elogio, dizer uma palavra que você jura que é de Deus, mas por trás está querendo passar a perna. E somente quando temos intimidade com Deus, conseguimos ouvir a voz do Espírito, identificar a voz do Espírito e entender se é de Deus ou se não é. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Nós precisamos ter cuidado com essas pessoas, porque uma pessoa que Deus levanta do nosso lado é uma pessoa que tem coragem de olhar para nós e dizer assim: eu não gostei. Eu não queria que tivesse sido assim. Deixa eu abrir meu coração contigo. Eu fiquei chateado. Mas vamos orar juntos. Eu não quero guardar isso no meu coração. Sim ou não? São pessoas de Deus. Não é uma pessoa que... Isso não significa que qualquer pessoa que der um elogio não é de Deus. Não, gente. Tem pessoas que elogiam e que é de Deus. A questão é que quem está sendo ali colocado à prova sou eu, é o meu coração, e sou eu que tenho que ter cuidado. Não é que agora eu não vou elogiar mais ninguém, nem vou receber elogio de ninguém. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre cuidar do coração e é sobre perceber de fato quem são essas pessoas. 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu aqui ainda, 1 Tessalonicenses capítulo 2, nos versos 5 e 6, Paulo dizendo: vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outras pessoas. Ou seja, Paulo era bem resolvido em relação a isso. Paulo não estava pregando para ser bajulado ou para ter benefício próprio. Não, não era sobre isso. O que Paulo gostava era o lugar de oração. Nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo 16, um pouco mais para cima, a gente vai ver nos versículos anteriores um outro momento que Paulo também vai procurar este lugar de oração. Em um único capítulo, 2 momentos diferentes, Paulo indo buscar um lugar de oração. Na ocasião anterior foi quando Lídia se converteu. Paulo estava onde? Paulo tinha saído, era um sábado de manhã, e Paulo tinha ido buscar um lugar de oração, lá na beira do rio. Lá na beira do rio. E lá tinham umas mulheres reunidas. E Paulo foi para aquele lugar para orar e começou a falar sobre Jesus. E Lídia se converteu.
E ali foi batizada com toda a sua família, porque quando nós buscamos um lugar de oração, nós conseguimos alcançar o coração de outras pessoas. Paulo não tinha intenção de ir para ali e pregar o evangelho para que outras pessoas se convertessem. Ele só queria buscar um lugar para orar. Mas algo mais poderoso em Deus estava prestes a acontecer. E a gente sabe que Lídia foi uma grande discípula, uma mulher que Deus usou tremendamente no ministério do apóstolo Paulo. Mas não era a intenção de Paulo. Mas quando nós priorizamos o tempo de oração, quando nós priorizamos o lugar de oração, algo além daquilo que a gente consegue imaginar, algo além daquilo que está na nossa mente, para nós só estamos indo orar, mas para Deus tem algo mais poderoso que vai acontecer. Deus sempre tem algo a mais do que aquilo que a gente pensa. E foi isso aqui que estava acontecendo na vida de Paulo. E sabe o que eu acho interessante? Duas mulheres, nesse mesmo capítulo. Uma mulher estava endemoniada. Paulo não conhecia. A outra mulher estava com as mulheres ali na beira do rio. Paulo também não conhecia. Nas duas ocasiões ele foi buscar um lugar de oração. Paulo foi tirar tempo com Deus. No caso da mulher aqui, do nosso texto, que estava endemoniada, Paulo não conhecia. A mulher estava falando, elogiando, mas porque ele era um homem de oração, ele identificou que ali era um demônio e Paulo expulsou o demônio daquela mulher. Na ocasião que ele foi orar ali na beira do rio, onde estava Lídia com outras mulheres, aquela mulher se converteu, entregou a vida a Jesus, foi batizada juntamente com a sua família. E eu fico pensando, Paulo também não conhecia Lídia, mas ela disse assim: vamos para a minha casa, vamos passar um tempo lá na minha casa. E Paulo foi. Paulo foi. Ele nem conhecia a mulher que estava endemoniada, mas ele identificou. Ele não conhecia a Lídia, mas ele pôde identificar que era um lugar seguro. Paulo sabia que ali, na casa dessa outra mulher, ele estava livre de qualquer outra coisa que poderia acontecer caminhando junto com essa outra que estava cheia de espírito imundo, de demônios. Mas isso só acontece na vida de um homem e de uma mulher quando busca o lugar de oração. O lugar de oração é esse lugar onde nós conseguimos identificar. O lugar de oração não nos isenta de sermos tentados, mas nos livra, queridos, da tentação. Muito, 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 muito. Nos livra de pessoas maus. Nos livra de pessoas maus. Então você precisa estar em comunhão com o Espírito Santo para que o Senhor possa estar te livrando de pessoas maus. Pessoas maus têm caminhado muitas vezes ao nosso lado e nós não conseguimos identificar. Por quê? Porque falta priorizar tempo de oração. Quando você começa a desenvolver intimidade com o Senhor, Deus começa a revelar para você quem é a pessoa certa para estar do seu lado. Aos solteiros aqui, não se desespere. Deus sabe qual é a pessoa certa que vai caminhar ao seu lado para a vida. Mas quando? Quando você estiver nesse lugar de oração. Outra coisa, estar no lugar de oração não nos isenta de passarmos por provações e sofrimento. Paulo, o texto diz ali no versículo 16: estávamos nós indo para o lugar de oração. Como que eu estou indo para um lugar de oração e de repente acontece um alvoroço, de repente acontece, parece que o percurso mudou e de repente eu me vejo dentro de uma prisão. Que prova, irmãos. Sabe o que é você estar indo fazer algo bom? Você está indo para o lugar certo, fazer a coisa certa, e de repente acontece um ribuliço. Quando você se dá conta, você está nu levando uma surra. Foi o que aconteceu com Paulo. Quando a gente lê o texto corrido, a gente vê ali pelos versículos 22, 23 por ali. Porque Paulo expulsou o demônio. Irmão, expulsar demônio é errado? Não. Pelo menos na nossa ótica, na ótica de Deus, Paulo não estava pecando. Paulo não estava fazendo nada errado.
Paulo simplesmente estava indo para o lugar de oração. E quando pensa que não, ele agora estava diante dos magistrados, as suas roupas sendo tiradas. E ele foi, a Bíblia diz que ele foi severamente açoitado. Então assim, tipo, ele não levou uma pisinha, ele não levou uma surrinha, uma palmadinha no bumbum. A Bíblia diz que ele foi severamente açoitado. Irmãos, às vezes nós estamos ali com a vida de oração tão em dias, buscando tanto o Senhor, e de repente começa a surgir lutas na nossa vida, e a gente fica questionando o Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo? Como se viver nesse mundo nós não fôssemos viver, passar por dificuldades, por lutas, por provações, simplesmente porque eu estou orando: Senhor, eu estou fazendo o que a tua palavra mandou, então por favor me economize. Não, nós vamos passar sim por provações, nós vamos passar. O lugar de oração não nos isenta. Paulo não foi isento do sofrimento, dessa surra severa que ele levou, nu. As roupas dele foi tirada, irmão, apanhar nu. Terrível, né? Terrível. E foi o que aconteceu. E aí foi lançado no cárcere inferior. Não foi na prisão normal. Foi no cárcere inferior. O cárcere inferior era um vão que ficava abaixo da prisão, com pouca luz, com pouca circulação de ar. Irmão, que prova! O lugar de oração não nos isenta de sermos provados, de passarmos por sofrimento. Mas saiba de uma coisa: se no lugar de oração, se lá, buscando a face do Senhor, fazendo o que Ele nos manda, obedecendo a sua voz, sendo guiado pela nuvem, nós vamos passar por provações, imagina se nós não estivermos nesse lugar. Imagina, irmãos. Ah, meu Deus, já ouviu? Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Já viu alguém dizer isso? Né? Usa outro termo, né? Parece que é reza. Quanto mais eu rezo. Mas a gente ora, amém, irmãos? A gente ora. Então parece que essa é a sensação de quanto mais a gente ora, mais assombração aparece. Irmãos, quanto mais nós oramos, mais o Senhor está nos fortalecendo. Mas a gente vai percebendo que os problemas vêm, as lutas vêm, e a gente vai passando, e a gente vai passando, e a gente olha e diz: meu Deus, como foi que eu consegui? E o Senhor está dizendo: é porque você tem buscado esse lugar de oração, esse lugar de intimidade. É sobre isso. É isso que nós precisamos entender. Então, se orar, pastora, não me livra de ser tentado, não me livra das provações, do sofrimento da vida, de encosto. Né? Encosto é aquelas pessoas que ficam, vamos lá, bajulando, né? Com elogios falsos. Se não nos livra dessas pessoas, se não nos livra de tentações, se não nos livra de sermos provados, de passarmos por sofrimento, então o que é que eu vou fazer nesse lugar, meu Deus? Só por causa de um relacionamentozinho com o Senhor? Se for para passar por tudo isso, ser crente é passar por tudo isso. Oh, irmão, ser crente é ter vida com Deus, com o autor e consumador da nossa fé. É ter intimidade com o Espírito Santo. É saber qual o direcionamento de Deus para a nossa vida. É desenvolver um diálogo contínuo. É saber a hora de falar, é saber a hora de calar. Eu ministrei um domingo passado. Que domingo agora fez 8 dias. 8 dias. Eu ministrei sobre o poder do silêncio lá na igreja. Porque nós precisamos entender o tempo de calar. Sim ou não, irmãos? Nem sempre é momento de falar. E eu ministrei sobre o poder do silêncio e eu falei ali, eu trouxe uma pesquisa científica que comprova, né, o poder do silêncio, os benefícios que o silêncio traz para nós. E como é importante ficar nesse lugar, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, porque muitas vezes a nossa alma está tão barulhenta que nós não conseguimos ouvir Deus. Então, se tua alma está barulhenta, queridos, preste atenção numa coisa. Se tu vai para um lugar de oração e fica lá, e fica, não consegue ouvir Deus, não consegue dizer nada, e fica
É porque a tua alma está barulhenta. Você precisa encontrar silêncio dentro de você. E eu falei, quando eu ministrei sobre o poder do silêncio, que o maior barulho está dentro e não fora de nós. São as preocupações da vida. São tantas coisas, né? Os nossos medos, né? Perturbações, coisas que ficam dentro de nós. Ali a gente vai orar e a mente está em 1000 lugares ao mesmo tempo, menos conectado com o céu. Como que nós vamos ouvir o Senhor? Ir para o lugar de oração é se conectar 100% com o Senhor. Tem problemas? Tem, mas Ele vai ficar lá fora. Porque no meu lugar de oração é eu e o Senhor e ninguém mais. Agora a pessoa pega e leva o celular para o tempo de oração. Irmão, não vai rolar. Não vai rolar porque e a curiosidade que permeia o nosso ser, essa curiosidade, quem é, meu Deus, agora? Eita, agora que eu vi, agora eu vou ter que responder. Existe conexão com o céu? Não, queridos. Não existe. Nós precisamos ter cuidado com as distrações que têm nos tirado desse lugar. Nós precisamos da importância. Olha, irmãos, eu particularmente, eu fico muito incomodada. Isso tem a ver com a minha personalidade, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a minha personalidade. Eu não suporto estar falando com uma pessoa e ela está mexendo no celular. Isso tem a ver comigo. Certo? De repente você é diferente. Mas eu estou falando e a pessoa, tá. Vice? Né? Que a gente diz vice, né? Vice? Olha, eu digo, deixa pra lá. Não, foi o quê? Não, deixa, depois eu falo. Não é assim, amor, que eu faço contigo às vezes? Porque é muito ruim. É muito ruim. Agora, se eu não gosto, por que eu vou levar o meu celular para o meu tempo a sós com Deus? Se é a sós, é a sós. E se eu levo, eu vou ser interrompida e eu sei disso. Então, assim, cada um precisa identificar o que é que te tira dessa presença, desse lugar de intimidade, desse lugar de oração. Porque, irmão, se aquilo ali vai roubar, vai tirar o teu tempo, vai quebrar a conexão, evita. E por que eu tenho que estar lá, pastora? Se eu não vou ser livre das tentações, se eu não vou ser livre do sofrimento, das provações, das pessoas maus. Porque é lá que você vai ser fortalecido. É lá que você vai aprender a ouvir Deus, né, num nível de intimidade mais profundo. E aí eu preguei sobre o poder do silêncio, mas ontem na conferência também eu ministrei sobre o poder das palavras. E minha próxima ministração vai ser sobre o poder do equilíbrio. Porque eu estou pregando baseado em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem um tempo. E existe o tempo de falar e existe o tempo de calar. Então, já falei sobre o calar, que foi a importância do silêncio. Ontem eu ministrei sobre o tempo de falar, que foi a importância das palavras. Mas eu vou trazer uma outra palavra, que é a importância do equilíbrio. E esse equilíbrio é o que vai me fazer entender o tempo certo para cada coisa. Se é tempo de falar, é tempo de falar. Mas se é tempo de calar, cala pelo amor de Deus. Ouve Deus, querido. Ouve Deus, no silêncio Deus fala. Não é porque muitas vezes Deus está em silêncio, a gente fica incomodado. Meu Deus, como é difícil. Ah, querido, mas é quando Deus mais fala. Mas a gente só vai conseguir ouvir se não existe barulho dentro de nós. E aí, a importância do lugar de oração. E antes de falar da importância, eu queria falar sobre o que a ciência tem falado sobre oração. Irmãos, é impressionante. Ontem eu conversava com algumas pessoas, quando terminou a conferência, e a gente falando, né, porque eu ministrei ontem sobre o poder das palavras, e eu falei também sobre o que a ciência fala sobre as palavras, né, porque a ciência comprovou que tudo que existe veio a existir a partir de um som. A ciência, né? Então, se eles crescem na Bíblia, eles economizariam anos de pesquisa. Mas eles precisam de uma prova, então deixa eles pesquisar. Mas aí chegaram ao conhecimento e descobriram o que a Bíblia já falava, né? Porque tudo foi feito a partir
do som da voz do Todo-Poderoso. E aí a ciência conseguiu comprovar isso. E nós conversávamos sobre... Eu falava com um rapaz lá fora, eu esqueci o nome do cientista que passou anos pesquisando sobre... Ele pegou água, um tanque assim com água no vidro, tipo um aquário. E ele começou a colocar sons diferentes. E com o microscópio ele começou a analisar como as moléculas da água se comportavam a partir do som. E aí ele colocava tipo um som de rock pesado. E aí as moléculas se moviam e ficavam de um formato. Aí ele colocava um som de uma valsa. Aí outro formato, outra vibração de onda ali, as moléculas se comportando. Colocaram a voz de Hitler. As moléculas entraram em estado de alerta, elas ficaram perturbadas. O homem era mau. E eu fiquei tão impressionada, irmãos, sabe? Porque o nosso corpo, ele é composto, a maior parte, de água. Dependendo do som que a gente ouve, existe um tipo de reação, de comportamento que acontece em nós. Qual é o som que você tem ouvido? No lugar de oração, nós ouvimos o som que aquece o nosso coração e que traz paz para a nossa alma, para o nosso espírito. É lá nesse lugar de oração que nós encontramos refrigério, que nós somos transformados, que vem reconhecimento de erro, reconhecimento de pecado. É lá, ao doce som da voz do Senhor, que a nossa vida é completamente moldada. É no lugar de oração. Por isso precisamos dar importância a este lugar. E aí quando a gente vem agora para a oração, eu falei sobre o silêncio, falei sobre as palavras. Mas aí quando a gente vem para a oração, a ciência também comprovou que a oração traz muitos benefícios à saúde do ser humano. Olha, irmãos, a ciência, se a ciência acredita que a oração traz benefício, e se tu és crente e não tem buscado esse lugar de oração, tem alguma coisa errada. Porque para a ciência dar a mão a palmatórias, para a ciência dizer, pois não é que é verdade? O negócio é sério. E aí quando a gente vai ler, os pesquisadores fizeram, né, tem uma palavra da pastora, não, ela não é pastora, da doutora Rosana Alves. Uma mulher assim que eu admiro demais. Ela é adventista. E ela tem várias palavras. E uma delas, eu fiquei assim maravilhada quando eu assisti, eu acho que faz pouco mais de um ano. Ela falando sobre a importância da oração. E foi feito nos Estados Unidos uma pesquisa com várias pessoas, mais de 100 pessoas. Dividiram em 2 grupos. Pegaram um grupo de pessoas que tem o hábito de orar constantemente. E um grupo de pessoas que não crê no poder da oração, que não crê nessas coisas. E aí começaram a investigar com ressonância, o formato do cérebro da pessoa, como é o lobo frontal, como é o lobo parietal, e começaram a ver que existia uma mudança no cérebro de quem ora e no cérebro de quem não ora. Se você não ora, você tem um cérebro de formiga, muito pequeno. E a ciência conseguiu provar, irmãos, que a oração, ela ativa o nosso sistema de recompensa. A oração, ela ativa uma parte do nosso cérebro, chamado sistema límbico, mais precisamente na região limbiciana, eu acho que é assim a palavra, que faz promover um maior aumento das substâncias de dopamina e endorfina. Quando a gente ora, dopamina e endorfina é liberado no nosso sistema límbico. E o que é que isso acontece, pastora? Diminuição do estresse. E o que mais que isso acontece? Diminuição da pressão arterial. E o que mais que acontece?
melhora a autoestima. E o que mais que isso acontece? Sensação de pertencimento. E o que mais que isso acontece? Autoestima elevada. Gente, tudo isso a partir de oração. Então, quem ora diminui o estresse. Quem ora eleva a autoestima. Quem ora diminui os batimentos cardíacos, trazendo sensação de bem-estar. Porque quando o coração está acelerado, né? E aí traz aquela sensação de paz, de tranquilidade. Quem ora é diferente. Quem ora é diferente. Você está entendendo? Quem ora é diferente. E a ciência provou isso. Mas não é... agora que a ciência provou, pastora, agora sim faz sentido. Agora eu vou orar. Não, irmãos, nós vamos orar. Porque a gente entende a importância do lugar de oração. Não é simplesmente para diminuir o meu estresse, para elevar minha autoestima. É porque eu preciso, eu careço, eu necessito de ter intimidade com Deus. Sabe, isso é viver o avivamento. Diariamente, continuamente, orando todo o tempo, sem cessar, é o dia inteiro. É nesse diálogo com o Senhor. O lugar de oração, ele nos livra de cairmos em tentação. Pastora, mas a senhora disse no primeiro tópico que o lugar de oração não nos isenta de sermos tentados. De fato, ele não nos isenta de sermos tentados, mas ele nos livra de cair na tentação. Uma coisa é eu ser tentada, outra coisa é eu cair. Irmãos, tentados nós vamos ser sempre. Mas se eu estou permanentemente no lugar de oração, o próprio Deus me dá livramento, me faz suportar aquelas tentações, não me deixa cair quando Jesus nos ensina a orar. Livra-me, Senhor, da tentação. Nos livra. Em Mateus capítulo 24, 41, vigiai e orai, para quê? Para não cair na tentação. Não é para não ser tentado, é para não cair na tentação, irmãos. Jesus foi tentado, mas ele não caiu. Paulo foi tentado, mas ele não caiu. Eu e você somos tentados, e o que vai diferenciar se vamos cair ou não é o fato de estarmos ou não no lugar de oração. Se existe um lugar para estarmos, queridos, é neste lugar. Precisamos dar importância a esse lugar de oração. É nesse lugar que nós temos sensibilidade para perceber o que é de Deus e o que não é. Paulo percebeu que Lídia era de Deus e percebeu que aquela mulher que estava bajulando, que estava dizendo, os homens de Deus que pregam sobre salvação, dizendo coisas boas e agradáveis, não era de Deus. Por quê? Porque ele estava indo para onde? Para o lugar de oração. O lugar de oração não nos deixa enganados. O lugar de oração traz a revelação daquilo que está oculto. Pode parecer bonito, pode parecer favorável, pode massagear o meu ego, mas quando eu tenho vida com Deus, quando eu estou no lugar de oração, o próprio Deus me revela o que é dele e o que não é. Quem vai andar comigo e quem não vai. Mas eu preciso estar neste lugar. Se Paulo não vivesse buscando esse lugar de oração, talvez ele caísse no erro aqui, de ficar, vamos conosco, está tão bom. Enquanto a gente vai caminhando, pregando, ela vai anunciando na frente, venham ouvir, esses homens são super top das galáxias, esses homens falam sobre salvação. E Paulo, deixa ela, porque quanto mais ela grita, mais a multidão vai juntando para a gente ganhar almas para Jesus. Não. Paulo foi lá e disse, saia dela, espírito. Paulo conseguiu identificar se era de Deus ou não. Você vai conseguir identificar se determinada situação na sua vida, se é de Deus ou não. O que a gente escuta de pessoas dizendo, pastor, eu orei, é de Deus. É de Deus. Quando dá uma semana, pastor, e por mim, o que foi? Não deu certo. Mas não era de Deus. Não, eu acho que o quê? Quem se enganou, você ou Deus?
Muitas pessoas têm, porque é de Deus, porque é de Deus. Eu acho impressionante, porque tem pessoas, né, que quando quer uma coisa, é tão ligeiro que Deus responde. Não, eu orei e Deus já respondeu já. É assim, é igual uma bombinha que eu tomo para cantar. É instantâneo. Pronto. Já resolveu. Ai de Deus. Irmãos, a importância do lugar de oração é ter sensibilidade para saber, Deus, é o Senhor que está nesse lugar. É o Senhor que está me enviando. É o Senhor que está me chamando mesmo. É de fato propósito do Senhor que eu vá. É propósito do Senhor que eu faça. É propósito do Senhor que eu fale. Porque muitas vezes as coisas até parecem ser conveniente, mas nem sempre é o propósito de Deus para a nossa vida. Tem coisas que a gente olha e diz assim, tipo, não tem nem o que orar aqui, né? Está na cara. Isso aqui está na cara que eu preciso fazer. Irmãos, não caia nisso. Busque o Senhor, mesmo que toda a aparência, que toda a estrutura pareça ser de Deus. Vá para o lugar de oração. Dê importância a ouvir o Senhor para que você não caia no erro. Preguei há um tempo atrás, já faz muito tempo, e o Espírito Santo me lembrou agora. Uma ocasião que eu preguei sobre Davi, quando as esposas de Davi e as esposas dos soldados foram levadas embora. Acho que naquela ocasião de Ciclag, eu acho que se eu não estiver enganada, né? E os soldados ficaram atormentados. E agora, Davi, o que é que a gente vai fazer? E vamos atrás, e vamos buscar nossas mulheres. Gente, tua mulher foi sequestrada. Teus filhos foram levados. Tudo que tu tinha foi levado. Os cabas estavam com sangue nos olhos. Estava vindo de uma guerra, já estava com gosto de sangue na boca. Tudo armado. Orar para perguntar a Deus, vamos pegar o embalo, homem, vamos embora atrás. Deixa eu perguntar a Deus se é para a gente ir. Gente, entende? Mas quando a gente dá importância ao ouvir Deus, não é sobre o óbvio, é sobre o que Deus tem e sobre o que Ele quer. Porque quando a gente vai na palavra que Ele liberou, não tem como dar errado. Vai ser fácil, sabe? Vai ser conveniente. Por quê? Porque foi Ele que falou. E quando Ele fala, Ele se responsabiliza. Agora, se está óbvio para você que é isso que você tem que fazer e que é isso que você quer, você corre um grande risco de dar errado. Simplesmente porque você não priorizou o lugar de oração para entender qual é a vontade de Deus. Para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. O louvor já pode subir. Queridos, outro benefício aqui, porque nós precisamos dar importância ao lugar de oração. Porque é quando nós oramos que cadeias são quebradas, prisões são abertas, libertação acontece. Paulo e Silas estavam, o texto diz, eles estavam orando e cantando. E as prisões começaram a ser abertas. Começou a se ouvir um som. E que som era esse? Era o som que vinha do céu. Era um som que demolia, que abria prisões. Era o som da libertação. Porque quando nós buscamos esse lugar de oração, não tem tempo bom, não tem tempo ruim, não tem lugar favorável e desfavorável. Eles estavam no cárcere interior, era um lugar fédido, era um lugar com pouca ventilação, era um lugar com pouca iluminação, era um lugar menos provável para se orar. Sabe, muitas vezes nós estamos assim, Senhor, eu estava até orando, mas isso que aconteceu, não, peraí, eu me recuso. Porque Paulo estava indo para um lugar de oração, quando todo aquele alvoroço aconteceu com aquela endemoniada, e porque ele expulsou um demônio, ele levou uma surra da pega, e foi preso. Peraí, Deus. Não, peraí. Agora eu vou ficar aqui esperando para ver o que é que o Senhor vai fazer. O Senhor vai ter que me libertar. Deus não tem que nada. Eu sou o que tenho que valorizar e priorizar esse lugar de oração.
Eu estou aqui preso porque eu estava buscando um lugar de oração. Eu estou aqui preso porque eu libertei uma vida das mãos do diabo. Eu estou aqui preso, mas eu entendo que mesmo nesse lugar fedorento, escuro, com pouco ar para me respirar, mas o pouco fôlego que eu tenho, eu vou continuar orando e eu vou continuar adorando, porque independente de circunstância, eu preciso estar nesse lugar de oração. Não é Deus que precisa, sou eu que preciso estar nesse lugar. Sou eu que preciso valorizar esse lugar. O lugar de oração nos faz cumprir o propósito de Deus, mesmo em meio a sofrimento e provações. Paulo libertou aquela moça antes de ser preso. E porque ele libertou, ele foi preso. Mas lá na prisão, sendo surrado, nu, num lugar horrível, Deus tinha um propósito naquela provação. O carcereiro foi salvo, a família dele foi salvo, porque Paulo estava no lugar que Deus quis que ele estivesse. Porque quando nós nos dispomos a estar no lugar de oração, quando nós nos dispomos, independente de provações, independente de lutas, independente de qualquer coisa, quando o nosso coração está ali diante do Senhor, o propósito dele acontece na nossa vida. Às vezes nós não estamos entendendo nada, mas se nós estivermos no lugar de oração, Deus vai cumprir o propósito para o qual Ele nos designou a estar naquele lugar, fazendo o que Ele nos mandou fazer. Não desista do lugar de oração. Esteja nesse lugar, valorize este lugar, dê importância a este lugar, porque é lá que Deus vai te tornar sensível. É lá que Deus vai te tornar apto. É lá que você vai ver o propósito de Deus se estabelecendo na sua casa, na sua vida, na sua célula, na sua família. Propósito. Deus tem um propósito para cada coisa. Mesmo que você não esteja vendo, priorize, diga: Deus, está doendo. Ah, Senhor, não estou aguentando, mas eu não vou desistir deste lugar, porque o melhor lugar que eu posso estar é no lugar de oração, é na presença. Ah, irmão, o demônio fica endemoniado. Ah, o capeta fica muito furioso. Você está sendo tentado, você está sendo provado, você está sendo perseguido. Pessoas se fingindo de bonzinho, batendo no seu ombro, querendo te passar a perna, mas você está ali adorando, você está orando, você está priorizando o lugar de oração. Fique de pé nesse momento. Fique de pé, querida. Não existe avivamento sem oração. Não existe avivamento sem priorizarmos este lugar. E assim como Paulo estava naquele lugar, e ele começou a orar e cantar louvores ao Senhor, e houve uma grande libertação naquele lugar. Nós vamos estar aqui agora orando e adorando o Senhor, e cadeias serão quebradas nesse lugar, pelo poder que há no nome de Jesus.